Testando. Bom, então, o que seria, né? Você vê a gente, qualquer pessoa que esteja um mínimo informada sobre o assunto, pelo menos dentro do senso comum, sabe, né? Sabe assim, sobra de informações que discussão, né, a respeito de ciência e a respeito de religião é uma coisa muito comum, né, há muito tempo e sobretudo para o Ocidente, né? Digo Europa e América, né? Continente europeu e continente americano, mas a gente a gente teria que para sermos mais justos e mais inteligentes, né, a gente tem que fazer com que o nosso entendimento e o nosso esforço por conhecer as coisas, né, parta de um núcleo mais restrito, de um círculo mais restrito de relações, para que a gente possa ir ampliando aos poucos. Não quer dizer que a gente não vai conhecer, não pode ter informação de conceitos fundamentais e universais a respeito de ciência e a respeito de religião, óbvio, né? Mas, como já foi explicado por filósofos e por teólogos, a Bíblia, por exemplo, ela é toda feita de sentenças universais, né? E existe toda, não uma adaptação, mas existe toda uma exigência de uma vivência daquilo. Não no sentido universal, mas como é que aquela sentença universal se ajusta ao meu caso, né? Como é que na leitura bíblica eu me reconheço nessa situação ou naquela, né? Isso aí é uma coisa que leva em conta muito, né, da nossa capacidade, da nossa habilidade, né, de saber, vamos dizer assim, descrever a nossa experiência, né, da nossa capacidade de ampliar a nossa consciência, né, a partir da nossa relação com as coisas, né? Ou seja, se você vai ler a Bíblia, você é capaz de introjetar um entendimento, né, de um valor, né, que talvez fosse até desconhecido para você, mas que passa a produzir um efeito benéfico em você. Ou você pode se reconhecer ali, né, e aos poucos você vai enriquecendo a sua linguagem, a sua inteligência, a sua imaginação, e você vai percebendo a gravidade de muitas situações da vida, né, diante das quais nós somos responsáveis. Mas tá, e o que isso teria a ver com ciência versus religião, como as pessoas gostam normalmente de colocar, né? Não é questão disso, né? As pessoas que mais deveriam ter atitude científica, que são, né, me refiro a esses céticos, a esses ateus, né, céticos e ateus de Facebook, céticos e ateus de YouTube, né, os pretensiosos cientistas, né, que, vamos dizer, tentam intensificar esse abismo, assim, o suposto abismo que existe entre religião e ciência. Por exemplo, um dos grandes filósofos alemães se chama Eugen Rosenstock. Num dos livros dele, que é A Origem da Linguagem, né, que é um livro extremamente importante e que está falando de uma questão básica e fundamental das relações humanas, que é a linguagem. E lá o livro é extremamente complexo, é um livro riquíssimo. Mas para fazer um resumo aqui que sirva para a minha explicação, é assim: ele define, né, os tipos de linguagem, né? Você vai ter a linguagem imperativa, você vai ter a linguagem interrogativa, né? Você vai ter a linguagem narrativa e você vai ter a linguagem indicativa, né? Ou seja, existe uma linguagem que de certa forma não leva o eu, né? Não leva um sujeito, mas é uma linguagem que aponta para uma direção. E é nesse momento no livro que ele faz a devida chamada de atenção, né? Quando ele diz que tantos anos as pessoas discutindo o problema de oposição, né, de contradição entre ciência e religião, quando na verdade
tanto uma quanto a outra estão, né, tanto, por exemplo, um livro sagrado ou um livro científico estão apontando para verdades, de maneiras, com linguagens e com meios diferentes. Né? E não adianta vir esse bando de ateus ficar, você está querendo especular, você está querendo, né, puxar um discurso que lhe convém. Isso não é assim que funcionam as coisas. Né? Por exemplo, a questão da bomba atômica. A bomba atômica é uma invenção altamente tecnológica e altamente científica. E um dos responsáveis, né, pela coordenação do projeto foi o Max Oppenheimer. E a inspiração dele veio dos livros sagrados hindus, por exemplo, Mahabharata. Isso vai ser o quê? Ciência se opondo à religião? Ou ciência, né, ciência, vamos dizer, caminhando sobre o terreno já pavimentado pela religião, por uma tradição religiosa. Né? Você tem muitos exemplos assim. Só que a questão é a seguinte: essas pessoas que deveriam ter uma atitude científica ficam aí no YouTube ou em Facebook ou criando posts ou textos, né, muito pobres de ideias, né, em que você tenta restringir, né, o campo científico a uma objetividade muito pequena, né, muito zerada em termos de potência humana, né, em termos de o que ela diz sobre a natureza humana. Ou então você tem posts, né, debochados, né, e que pretensiosamente querem fazer piada, né, com as tradições religiosas, e você vê que isso é feito a maior parte das vezes, se não a totalidade, são posts e são textos criados por pessoas que ignoram o que sejam tradições religiosas e que provavelmente ignoram o que significa a palavra religião. Por exemplo, no meu caso, eu leio livros religiosos, das tradições religiosas, eu leio livros de história da arte, eu leio os próprios livros sagrados, eu leio as literaturas, eu leio a filosofia política, eu leio as obras dos comunistas, eu leio as obras de ateus, né? Eu leio obras de medicina, de alquimia. A gente tem que buscar não um conhecimento geral, isso não é questão de conhecimento enciclopédico. Eu estou buscando aprender as coisas. E à medida que, no meu caso, no meu caminho de leituras, de estudo, como um leitor e um aprendiz, eu pude ir percebendo que, né, também com a orientação de muitas pessoas competentes, né, que me instruíram pessoalmente, é assim, que existe uma verdade que é atingida por muitos escritores, filósofos, cientistas, né, mas que muitos escritores, filósofos, cientistas, ao invés de, na medida que vão descobrindo a verdade, ao invés de torná-la clara aos olhos do público, tentam distorcê-la, tentam mascará-la. Por quê? Porque existem outros interesses, né? Você vê muitos ateus, eu conheço muitos colegas meus ateus, claro, são novos, têm muito que aprender, eu também tenho, mas a questão é assim, que na mesma medida que eles têm um desejo, um afã imenso de contestar religião, sem se darem conta que o ônus da prova cabe a quem contesta, ao mesmo tempo que eles querem contestar, ao mesmo tempo eles têm uma opinião muito, assim, eles acreditam que têm uma opinião muito clara e muito definitiva sobre religião, que não há necessidade de você meditar sobre os textos sagrados, né? Quer dizer, eu vejo esse pessoal, eles têm mais fé do que eu, eles têm uma fé imensa no ateísmo, não adianta, não tem como esconder esses fatos, né? O cara está dentro do ateísmo, ele tende não só a restringir o campo de pensamento dele, o campo de ideias, o campo de criatividade, como ele tende a ter uma fé muito maior que os crentes. Porque, no meu caso, eu medito, eu pego a Bíblia, pego o Corão, os Vedas, Tao Te Ching, enfim. A gente lê, a gente medita para tentar entender, porque eu não me acho, eu não sou um gênio, né?
Eu não sou uma inteligência rara, eu sou só um ordinário, um leitor esforçado, que à medida que vai se instruindo com seriedade, com vontade firme, vai aprendendo algumas coisas. E o máximo, que eu acho que a melhor coisa que eu sei fazer é indicar referências boas que também instruam as pessoas. Mas agora você pega lá, você vê aquele primeiro vídeo, acho que foi nesse Pirula, né? O Pirula é aquilo ali, o cara tem um diploma de paleontologia e se acha no direito de ficar falando de assuntos universais, né? Então o Pirula não é nem cientista, né? No meu entender, ele não tem nada para dizer. Ele deve voltar para a sala de aula dele e cuidar dos aluninhos dele, né? Ficou tanto tempo criticando a ladruagem dentro a ladruagem, a hipocrisia e a mentira dentro das igrejas, né? Que no fundo os pastores e religiosos em geral querem dinheiro e induzem seus fiéis, né, a lhes darem dinheiro, e agora está ele vivendo de donativos no YouTube, né? Engraçadinho, né? É por isso que não dá para respeitar um sujeito desse. E no primeiro vídeo, acho que ele pôs no canal dele, ele, ao mesmo tempo que ele quer fazer um canal científico, ele procura dar uma definição de religião como uma cultura para pessoas pobres, de inteligências, né? Pessoas antigas, pessoas velhas, supersticiosas, entendeu? E cita uma série de livros ali que você vê que são livros tendenciosos a fechar o pensamento do cara no ceticismo. Livros autores que tendem a relativizar princípios, né, universais, né? E quem ficar com dúvida aí, me pergunte que eu responda, né? Só que a questão, assim, isso não é atitude científica. E dificilmente, de todos os ateus que a gente pode, esses auto-intitulados ateus, esse um bando de piá ainda, aprendendo beabá, né? Nem precisa citar nomes aqui, todos eles que querem fazer um canal pretensiosamente científico ou pretensiosamente crítico no YouTube, você vê que eles estão fechados, né, num pensamento muito restrito, né, muito estreito. E eles não conseguem se mover para fora daquilo. Por quê? Porque eles têm que, se eles forem meditar seriamente sobre os conteúdos, principalmente religiosos, eles vão se surpreender. Então eles preferem empobrecer as suas próprias mentes, né? Muitos, né, preferem nos comparar ao macaco do que a uma origem divina do homem, né? Para com isso se tornarem mais práticos, supostamente mais verdadeiros e supostamente mais objetivos, quando você vê que só são pecinhas dentro de uma fraude científica, talvez de uma fraude científica muito maior, não é mesmo? Então, a questão é essa, a gente tem um longo caminho pela frente para estudar, para aprender as coisas, né? Temos juízos provisórios e a busca da verdade é um caminho que dá trabalho e exige responsabilidade. Portanto, todas as nossas opiniões e todas as ideias que acreditamos serem verdadeiras é melhor serem colocadas na gaveta até segunda ordem, né? Para que ao longo do tempo nós podemos testar se essas opiniões são qualificadas ou não. E ao longo do tempo possamos ser testados no nosso conhecimento. É isso aí.